Nosso tema é estratégias para avançar. Quando Sanbalat, Tobias, Gesem o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas em seus lugares, Sanbalat e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar em um dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta: estou executando uma grande obra e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Depois, pela 5ª vez, mandaram uma carta, mas ele continuou firme, sem dar ouvidos àquela distração. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa noite, obrigado por esse momento aqui. Obrigado porque estamos ouvindo de uma palavra que é poder. Deus, que a sua palavra encontre lugar em nossos corações. Que haja hoje, Deus, renovação de mente, que haja transformação, que haja vida onde há morte. Deus, que as terras que são os nossos corações, que estão ressequidas, possam hoje receber a água. Deus, o fluir da água do teu trono, que traz vida, que traz refrigério. Deus, que o Senhor traga hoje direcionamento, que a palavra traga norteamento, norte para as nossas vidas. Deus, estamos aqui para aprender do Senhor. Nós não aceitamos sair daqui de mãos vazias. Nós acreditamos na sua palavra e nós seremos, Deus, instruídos pela palavra de vida, porque a tua palavra é poder. Em nome de Jesus. Amém. Diga assim: a tua palavra, Senhor. A tua palavra, Senhor Jesus Cristo, é poder. Aleluia. Amém. Então, Deus tem um grande projeto para cada um de nós. E para construirmos esse projeto, para construirmos o futuro que Deus nos prometeu, nós precisamos das estratégias certas. Então, todos nós temos uma visão de um futuro ao qual Deus nos prometeu. O futuro não é somente um lugar imaginável. O futuro é algo físico. O futuro é algo tangível. Então, quando nós avançamos, nós encontramos resistência. Porque todo avanço encontra oposição. Então, para construirmos o futuro que Deus nos prometeu, que está na palavra, que Ele te mostrou, para construirmos o futuro pelo qual estamos caminhando, para o qual estamos caminhando, nós iremos encontrar resistências. E há guerras em nossa vida que não são partes de vales, mas sim de conquistas da terra prometida. Logo, quando você avança em direção àquilo que Deus te prometeu, você colide com poderes que estão presentes no lugar da sua promessa. Ou vocês se esqueceram que na terra prometida existiam gigantes? Abre, por favor, em Deuteronômio 7, versículo 1. Deuteronômio 7, 1. Diz assim: quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra da qual tomarão posse, quando o Senhor te conduzir para o seu futuro, quando o Senhor te direcionar para aquele futuro qual Ele tem para você, lembrando que nós não vivemos somente o futuro, mas nós desfrutamos do presente, nós vivemos os processos, nós aceitamos os processos, porém temos um norte. E quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra da qual tomarão posse, Ele expulsará diante de vocês muitas nações. Os hititas, gergazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, os heveus e os jebuseus. São o quê? 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. Não parece contraditório, Fúvia? Maiara, você vai conquistar algo que é maior que você. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. A questão é que os espias que foram olhar a terra ao qual Deus lhes havia prometido, Deise, se atentaram mais para isso aqui. Ó. Eles eram mais fortes, eram povos gigantes, eram povos que tinham a arte da guerra. Israel não tinha a arte da guerra. Israel era escravo. Israel não sabia guerrear. Israel estava no Egito.
como prisioneiros, como escravos. Então, quando eles foram olhar a terra, eles viram que manava leite, tinha mel. A terra era conforme Deus prometeu, Thales. Mas tinha o quê? Nações maiores e mais fortes do que eles. Dos 12 que foram, voltaram 10 e falaram, poxa, eles são grandes demais, são gigantes, são poderosos em guerras, têm armas, têm escudos. Não vai dar para nós. 2, Josué e Caleb, 2 que trouxeram uma mensagem diferente, ao qual depois Josué e Caleb possuíram, entraram para essa terra, se atentaram para aquilo que o Senhor falou. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar, Ele os expulsará diante de vocês, nações muito maiores e poderosas. Então, para qual parte da mensagem você tem se atentado? Para as promessas? Para aquilo que Deus garantiu, te deu direito? Ou para os obstáculos que te dão acesso à promessa? Então, todo avanço encontra resistência. Mas se nós não nos cuidarmos, seremos prisioneiros do medo, do mal, da depressão. Porque quando a gente olhar o obstáculo aparecido que tem na nossa frente, vai dar um frio na barriga. Você vai ver o tamanho do desafio e você começa a se intimidar, a recuar. Às vezes o desafio é uma faculdade. 5 anos, 4 anos. Seu sonho é entrar para uma medicina, mas a prova é muito difícil, tem que estudar muito para passar. Alguns estão dispostos a enfrentar esses gigantes e abrir mão de prazeres imediatos, de conquistas em curto prazo, para conquistarem aquilo que tem como objetivo. Talvez o preço é o preço da santidade, porque se você quer ser um homem poderoso em Deus, se você quer ser uma mulher ou um homem que opera nos poderes de Deus, no poder do Espírito Santo, é necessário haver santidade. E santidade quer dizer renúncia. Então, se você quer viver a vida como todos da sua idade, mas eu estou na época da pegação, é disso e daquilo, sinto muito. Ou você escolhe a pegação, ou você escolhe a santidade. Só que aqueles que escolhem seguir os princípios de Deus, vão alcançar essa terra prometida. Aqueles que escolhem a verdade e a obediência, vão acessar lugares que outros jamais acessarão. Então, alguns olham para a circunstância da economia atual e falam assim, meu Deus, olha quem está no poder, agora é um governo socialista, comunista, agora o STF é contra nós, agora a manipulação da mídia. E a pessoa olha para a economia, Daisy, e ela tem dentro dela o sonho de construir um grande empreendimento, uma grande empresa, e sabe o que ela faz? Ela olha para o governo, ela olha para a economia. Nós não devemos ser beatas e ignorar a economia, ignorar o mercado. Muito pelo contrário, nós precisamos ter as informações certas. Mas se você se atenta mais aos obstáculos do que para a terra a qual Deus te prometeu que Ele irá te entregar em suas mãos, você não vai conquistar, você não vai avançar. Então nós precisamos o quê? Termos cuidado para não sermos prisioneiros do medo. Quem já viu aquele filme Monstros S.A.? Pixar, né? Aqueles monstros do Monstros S.A., como que eles se alimentavam? Vocês se lembram? Eles se alimentavam do medo das pessoas. Quanto mais ele fazia alguém ter medo, pavor, gritar, mais ele carregava sua energia, mais poder ele tinha. Quem não viu, não perdeu nada, estou brincando, é legalzinho. Então, o príncipe deste século, ele opera no poder do ar. Como assim opera no poder do ar? Maura, Marcos, o príncipe desse século, ele opera no poder do ar. É através do ar que você escuta o que você ouve. Davi, isso não é uma redundância? Não. As ondas, a onda que você escuta, são ondas mecânicas, que precisam de meio material para propagar. Quem já ouviu falar que no espaço não tem som? Porque lá é presente o vácuo, ou a ausência desse ar, dessa atmosfera. Consequentemente, a luz propaga no vácuo porque é uma onda eletromagnética. A nossa voz não propaga no vácuo porque ela precisa de meio material para se propagar. Consequentemente, só ouvimos porque existe um meio material, o ar. O diabo, o nosso inimigo, ele é o príncipe deste século que opera no poder do ar.
você ouve, são vibrações, são frequências. O que você tem escutado? Ao que você tem dado ouvidos? Somente notícias que têm falado da nossa política atual, que é um cenário de caos? Somente o cenário da corrupção? Somente o cenário do medo? Somente o cenário do anticristo? Somente o cenário do vírus? Somente o cenário da nova pandemia? Somente o cenário da alta inflação? Somente o cenário... Qual é a voz que você tem dado ouvido? Seus olhos têm assistido o quê? Somente jornais com notícias ruins? O seu grupo de relacionamento fala de quê? Somente de futebol? Do show da Madonna? Da corrupção? Da nova pandemia? Das mulheres que você anda pegando pela vida, dos homens que você anda se dando para eles? Qual tem sido os assuntos das suas rodas de relacionamentos? Você é influenciado por isso, porque o príncipe desse século opera no poder do ar. Efésios 2, 1 e 2, por favor. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Vocês costumavam agir e seguiam padrões deste mundo, que opera onde? No ar. Então, assim como nós somos influenciados por aquilo que vemos, por aquilo que lemos, por aquilo que ouvimos, pelas companhias que temos, nós somos influenciados por aquilo que acreditamos. E às vezes no seu seio familiar, você foi ensinado e acredita hoje que o meio que você nasceu, você não consegue avançar. A sua família ninguém formou em alguma coisa, você não vai se formar. Você almeja um concurso público, ninguém na sua família nunca passou, você não vai passar. Você quer abrir uma empresa e ser um empresário, que você, que nunca teve estudo? Você deseja ter uma família e falam assim, o quê? Você, quem que vai te querer? Você não presta. Quantas pessoas ouvem e falam assim, Davi, eu cresci com a minha mãe me chamando de vagapi, falando que eu era uma... Quantas pessoas? E aquilo se torna uma verdade subconsciente. Então nós precisamos ser renovados na nossa mente, para que a gente de fato consiga avançar. Tem pessoas que estão presas em seus dogmas, em seus sofismas, naquela mentalidade de 30, 40, 50 anos atrás. O tempo passou e a pessoa está presa no mesmo passado que ela estava 40 anos atrás. Não evoluiu. A mentalidade dela não foi renovada, não se atualizou, não fez um update. Então, muitas pessoas não têm avançado porque têm dado ouvido às vozes erradas. E Paulo nos diz, em Filipenses 1, 28, que nós precisamos acionar o poder de ignorar essas vozes. Gente, eu também atuo no mercado financeiro. Trabalho com palestras, com mentorias nessa área financeira. Eu preciso saber da economia. Preciso saber da política econômica. Preciso entender como está o nosso cenário atual. Mas eu tenho que saber filtrar. Porque se eu dou ouvidos somente à voz que tem proclamado morte na panela, olha o anticristo está vindo, olha agora a nova pandemia, vocês viram o que eles estão tramando? Está vindo uma nova coisa da China, eles vão entrar e vão fazer assim, agora o governo de esquerda isso e aquilo, agora o Senado está junto, e você tem dado ouvidos às vozes erradas. E Paulo nos ensina da seguinte forma, Filipenses 1, 28, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Então não se deixe intimidar, não se deixe ser influenciado. Olha o que Neemias fala no livro de Neemias 6, 3 a 5. Neemias 6, 3 a 5. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Deixa eu explicar para vocês. O povo de Israel, eles haviam sido levados como escravos. Eles entraram, destruíram os muros de Jerusalém, colocaram fogo, levaram os sábios de Jerusalém para serem eunucos no palácio do rei. Jerusalém foi destruída. Davi, a cidade de Deus, foi destruída. E depois chegou o tempo do cumprimento da profecia, onde ela seria novamente reerguida. E no processo onde
Neemias foi para reconstruir os muros de Jerusalém, a Bíblia nos ensina e nos mostra assim, que quando os estrangeiros, Sambalat, Tobias, viram que Jerusalém estava sendo reconstruída, sabe o que eles fizeram? Se enfureceram. Pessoas que quando vê você avançando em alguma área, ela não consegue suportar. Porque ela nunca realizou nada. Quando ela te vê realizar, Daisy, essa pessoa, ela não consegue. Ela sente inveja, ela sente uma raiva. E ela começa a semear em você sementes para que você se desvie desse caminho. Ah, não, se eu não fiz, ninguém vai fazer não. Ah, quem que está achando que é? E aí a Bíblia fala assim que Sambalat e Tobias começaram a falar assim com Neemias, que estava reconstruindo. Aqui, é o seguinte, vocês são escravos, não são? Sabe o que eles estão falando para o rei? Eles estão falando para o rei que vocês estão reconstruindo a cidade, para que vocês se tornem novamente um reinado e se rebelem contra o rei de vocês, que escraviza vocês. Sabe o que eles vão dizer? Que vocês estão fazendo tudo isso para se levantarem contra o rei. Então vem cá, vamos conversar para a gente não deixar isso acontecer. O que eles estavam fazendo? Eles estavam indo contra aquele povo que estavam reconstruindo os muros de Jerusalém. Então, versículo 3, por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Estou executando uma grande obra e não posso descer, porque parar a obra para encontrar-me com vocês, versículo 4, eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalat enviou-me um mensageiro com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta. Eles estavam fazendo o quê? Tentando desanimar. E a resposta dele era de Neemias: não tenho ouvido para você, meu irmão. Não posso, eu estou fazendo uma grande obra. Estou fazendo uma grande obra. Todas as vezes que vierem diante de você com más notícias, obrigado pela informação, mas eu preciso ir, estou fazendo uma grande obra. Eu tenho compromisso com o meu futuro. Eu tenho compromisso com as promessas de Deus. Eu tenho compromisso com aquilo que Deus me confiou. Eu tenho compromisso com a minha família. Eu tenho compromisso com a minha missão. Eu tenho compromisso com a minha nação. Eu tenho compromisso com o meu povo. Eu tenho compromisso com a minha congregação. Eu tenho compromisso com a... Gente, nós temos um compromisso que transcende a nós mesmos. O nosso compromisso é primeiro conosco, ao próximo como a si mesmo. Depois o seu compromisso é com sua família. Depois você tem um compromisso social. E você tem um compromisso com a sua nação. E aqueles que querem ainda mais têm um compromisso com o mundo. Então nós precisamos deixar de sermos egoístas, pensar somente em nós mesmos. O que você tem feito? Tem transcendido a sua própria pessoa ou tem se tratado somente de você? Então nós precisamos fechar os nossos ouvidos para essas informações que buscam nos trazer medo, que buscam nos intimidar. Essas informações que buscam fazer o quê? Com que a gente retroaja. Por que eu vou construir alguma coisa, sendo que a gente está caminhando para o caos? É isso que tem sido disseminado, o medo. Por que construir se a economia vai ser... Por que realizar se em pouco tempo o caos vai se instalar? Só que nós estamos construindo uma grande obra. Nós estamos construindo uma grande obra, pastor Denis. Nós estamos construindo uma grande obra. Nós estamos construindo uma grande obra. Então, olha o que a palavra diz, que nós não devemos temer as más notícias. Nós não devemos temer os levantes espirituais contra as nossas vidas. Porque algumas guerras não são contra pessoas, são espirituais. E olha o que a palavra nos ensina aqui em Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras, serpentes e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Então deixa eu te dizer uma coisa. Você deve enfrentar as batalhas que você foi feito para vencer. Isso te promoverá ao próximo nível. Se Golias está diante de você, não é para você fugir, é para você enfrentar. Isso vai te dar acesso ao palácio. Isso vai te dar acesso ao reinado. O que você tem enfrentado? É no seu casamento algum problema? Você foi feito para enfrentá-lo e para que você possa vencer. A Bíblia fala que quem veio para matar, roubar e destruir é senão o diabo. Deus veio para que tenha vida e vida em abundância. Vida em abundância, Maura. Vida em abundância.
Jesus, enquanto esteve aqui, falou de duas vidas, vida eterna e vida em abundância. Então vai de encontro à batalha que você precisa enfrentar. Qual batalha é essa? Glória a Deus, Edson. Porque você não está sozinho, Deus está com você. E é por isso que nós temos que ter e sermos como crianças e colocarmos Ele à nossa frente e sermos o quê? Dependentes. Mas sabe o que é ser dependente, Célia? Dependente não é só vir na igreja, Gislaine. Ser dependente é ter vida de oração. Porque quando você tem vida de oração, você está agindo de forma dependente. Você está demonstrando que você não sabe fazer sozinho. Se você não tem vida de oração, você acha bonito falar eu sou dependente de Deus, mas você não é, porque você faz tudo na força do seu braço. Não é isso? Você faz tudo no seu intelecto. Ser dependente não tem a ver simplesmente com vir aqui, Espírito Santo, tu é maravilhoso. Ser dependente tem a ver com submeter à vontade de Deus. Ser dependente tem a ver com vida de oração, porque só quem tem vida de oração se coloca para ouvir aquilo que Deus está te dizendo. Larga isso, começa aquilo, encerra essa fase, inicia essa próxima, faz assim, volta para cá, vai para a direita. O Espírito Santo de Deus, ele fala. Só que poucos estão ali para ouvir. Mas para aqueles que estão na dependência do Espírito Santo, meu irmão, pode ter grandes expectativas, porque Deus vai realizar grandes coisas na sua vida. E Ele já está realizando grandes coisas no nosso meio. Aleluia! Então, a Bíblia é um livro de arquétipos. A Bíblia é um livro de arquétipos. Como assim? Cada personagem bíblico representa um modelo comportamental. Consegue entender? Cada personagem bíblico representa um modelo de comportamento. Então, você pode ser um Davi, ou você pode ser um Saul. Você pode se preocupar mais com a aprovação de Deus, que é Davi, ou você pode ser mais como Saul e se preocupar com a aprovação dos homens. Ai, o que minha família vai pensar? Caraca, e se eu falar com eles que eu vou deixar o concurso público porque Deus me falou que é nesse meio, eu tenho que abrir essa empresa. Ai, o que meus pais vão falar? Cara, o que meus amigos vão dizer se eu falar que eu estou indo na igreja, cara? Nossa, cara, o que eles vão falar se eu falar que eu parei de fumar, O que eles vão falar se eu falar que eu parei de viver a promiscuidade e agora é só depois... O que eles vão falar? São igual Saul, Caio, se preocupam mais com a aprovação dos homens. Você pode escolher o arquétipo. Ou Davi, que se preocupava em viver em obediência a Deus. Você pode ser um Pedro ou pode ser um Judas. Você pode escolher o arquétipo e decidir viver daquela maneira. Então, Balaão, por exemplo, estava morto. Mas existia um Balaão na igreja de Pérgamo. Jezabel está morta, mas existiu uma Jezabel na igreja de Tiatira. Porque é o mesmo espírito. Não é, gente, reencarnação. Nada disso. É o mesmo espírito que opera nos filhos da desobediência. É o mesmo espírito que operava como na vida, por exemplo, que fala de Elias, operava na vida de quem? João Batista. Então, João Batista veio no mesmo espírito de Elias. Será se você hoje tem agido no mesmo espírito de Sambalat? Ele é um arquétipo. Alguém está fazendo alguma coisa, uma grande obra, e você chega, cara, você é doido, você vai fazer isso? Mas ano que vem, cara, você nem sabe como é que vai estar a inflação. Cara, você é doido, você vai abrir um comércio, todo mundo está fechando porta, Marcos. Você é louco, você vai fazer isso? Você está maluco, você está brincando comigo. Você vai sair do seu trabalho para empreender. Meu irmão, o que você sabe de empreender? O que você tem sido? Então, Deus tem um projeto para você, mas você escolhe assumi-lo ou não. Nós temos também na palavra a falsa instrução vinda do sacerdote Semaías, que ele instruiu de forma errada Casey, Ariane e Neemias aqui. Vamos lá para o templo, porque os inimigos estão vindo contra nós. Vamos lá, Paulo, para o templo. Só que Neemias não podia ir, porque ele não era sacerdote. E se ele fosse, ele podia ser tomado de lepra, de doença, igual o rei Uzias, não é isso? Era uma falsa instrução. Talvez você tenha dado ouvido a falsas instruções. E também existe o espírito de Jezabel, que são o quê? As dominadoras. Aquelas mulheres que querem dominar o marido. Ah, gente, aquele Acabe era um panaca. Ele era um panaca.
homens sem posicionamento. E ela não tinha um posicionamento de mulher, ela tinha um posicionamento de homem, de mulher, de demônio. Então, existe também o espírito de Jezabel. Existe também o espírito da falsa profecia, como da profetisa Noá Dias. Então, não se assuste quando você vê um falso profeta, alguém profetizando aquelas mentiras que você vê lá no Instagram. Gente, isso vai acontecer, está descrito. Se não acontecer, a Bíblia não era verdade, ou então não estava no tempo de acontecer. Mas tem que acontecer. Quando eu vejo, eu vibro, não de alegria, mas, uau, a Bíblia se cumpre em tudo. Então, quando eu vejo esses falsos profetas, esse pessoal mentindo, extorquindo, pastores que estão extorquindo as ovelhas, que estão mentindo, que estão usando do altar, na verdade, para roubar, que estão usando de manipulação. Gente, eu vejo aquilo ali, eu falo assim, tem que acontecer, isso aí acontece, tem que acontecer. Porque enquanto acontece isso, se levantam os nazireus, aqueles que têm um voto com Deus, que são como os remanescentes, aqueles que não negam a palavra, aqueles que se levantam para conduzir um povo, aqueles que enquanto o povo tem medo, eles estão falando, vamos marchar, que Deus vai abrir o mar, coloca o pé, que Ele vai realizar. Aleluia! Glória a Deus! O Espírito Santo de Deus está aqui. A Bíblia fala que quando nós nos reunimos em nome dEle, Ele se faz presente, Ele está aqui, Ele anda conosco, Ele nos orienta. Então, todos temos os arquétipos. Qual arquétipo você tem vivido hoje? Na Bíblia nós temos os reparadores de brecha. São aqueles irmãos que você senta e quando ele conversa com você, ele te dá conselhos assertivos. Você consegue reparar as brechas. Então, temos também o rei, que é o financiador da casa de Deus, que mandou recursos para a reconstrução de Jerusalém. Aqui, neste lugar, nós estamos construindo homens e mulheres poderosos. Nós temos investido aqui na vida de cada um, para que você se sinta sempre inspirado pela palavra de Deus. Não para que você saia daqui empolgado, saia da porta e logo depois se depare com os problemas e volte a operar no desânimo, no medo, na depressão, na angústia, na ansiedade. Mas nós estamos aqui investindo para que haja instrução verdadeira, para que a semente, que é a palavra de Deus, estale no seu coração, para que você conheça a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós estamos aqui fazendo de tudo para que os sofismas, os dogmas, os paradigmas sejam quebrados. Nós estamos dispostos a enfrentar os padrões da religiosidade. Nós estamos dispostos a enfrentar o padrão daquilo que foi construído, que não se trata de fé, mas se trata de costumes humanos. Nós estamos aqui não por uma religião, mas por uma vida de fé. Porque o Deus que nós servimos, Ele é vivo. A Bíblia fala que Ele não existe. Deus existiu. Não, existiu é para o homem, Caio. Você existiu quando você nasceu. Deus, Ele é. Ele não tem princípio de dias, ninguém o fez, Ele simplesmente é. Ele não tem fim, Ele é o alfa, o ômega, o começo e o final de todas as coisas. Nele tudo subsiste, por Ele, por meio dEle, para Ele. Então nós estamos construindo homens e mulheres poderosos. Você tem que sair daqui, meu irmão, poderoso, poderosa. Você tem que ser um esposo poderoso. Você tem que ser uma esposa poderosa. Você tem que ser na sua faculdade poderoso, no seu trabalho poderoso. Como empresário, você não tem que ser bobo, que toma cano dos outros, igual eu já tomei muito. Mas você tem que ser como simples como a pomba, mas astuto como a serpente. Cristão não é bobo, cristão é sábio, é inteligente, cristão tem discernimento espiritual, e aquele que discerne todas as coisas não é discernido por ninguém, porque opera pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós estamos construindo aqui também um grande templo. Quando nós investimos no melhor ar-condicionado, quando nós compramos melhores equipamentos de som, quando nós investimos em tecnologia, numa câmera melhor, num melhor equipamento de som, tudo isso nós estamos investindo, porque nós vemos um grande templo. Um lugar que influencia a música, a arte, as finanças, influencia o mundo. Gente, nós estaremos na música, escuta isso. Nós influenciaremos a arte. Nós influenciaremos a cultura, porque o cristianismo, ele influenciou a cultura durante todo o seu período. Todo o seu período. Quando você fala assim, o cristianismo, quando você para olhar Isaac Newton, quando você para olhar todos aqueles grandes cientistas, Einstein, e todos eles ali, você começa a ver que todos eles eram cristãos.
Todos eles tinham uma missão em Deus, todos eles temiam a Deus, eram cristãos e realizaram grandes feitos, as maiores descobertas. Hoje, prêmios Nobel também são predominantemente, muitos deles de judeus, de pessoas que temem a Deus. Então, nós fomos levantados por Deus para influenciar a nossa geração, para construirmos grandes projetos, grandes obras, sermos donos de escolas, de faculdades, para estarmos na esfera pública. Nós temos que sim falar de política, temos que sim falar de sexo, temos que falar de tudo isso e falar à luz da palavra. Então, tudo isso, todo esse avanço, quando nós decidimos avançar, quando nós decidimos ignorar Sanbalat, Tobias, Gesem, quando a gente começa a recusar o primeiro convite, o segundo convite para a gente distrair, o terceiro convite para a gente ter medo, o quarto convite para a gente parar, o quinto convite para a gente desanimar. Quando a gente começa a ignorar tudo isso e seguir, avançar, nós enfrentamos resistências ou guerras. Então, muitas vezes, as resistências e guerras que você está enfrentando hoje não é sinônimo de pecado. Talvez não tenha nada a ver com pecado, mas simplesmente porque você decidiu avançar. E conquistar a terra significa derrubar gigantes. Então, para reconstruir uma cidade, Neemias ele enfrentou, nomeia comigo, para reconstruir, para avançar, para entrar na nova fase, para deixar de ser escravo e restabelecer a sua cidade. Neemias ele enfrentou zombaria, distração, difamação, intimidação, perseguição e infiltração. Diga aí para o seu irmão. Difícil, né? Mas eu vou dizer de novo. Ele enfrentou zombaria, escárnio, gozação, distração, difamação, intimidação, perseguição e infiltração. Neemias 2,9 diz assim, vamos ler juntos aqui, Neemias 2,9. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates, lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército dos cavaleiros que o rei enviou. Não, desculpa, Neemias 2,9? Desculpa, Neemias 2,10. Sanbalat, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito o quê? Irritados quando ouviram que havia chegado alguém interessado no bem dos israelitas. Quando algumas pessoas verem que você está avançando, eles vão se levantar. Você vai ascender de cargo numa empresa, às vezes alguém vai se levantar. Você vai ascender de cargo em alguma área, alguém vai se levantar contra você. Você vai tomar uma decisão na sua vida, talvez um familiar vai se levantar contra você. Um primo, um tio, um amigo, um pai, uma mãe, um filho, uma filha. Então, o que ele enfrentou? A primeira coisa que ele enfrentou foi um descrédito, um desmérito. Eles se enfureceram. E a palavra fala assim, que a primeira coisa que eles fizeram, o primeiro ataque foi a zombaria. Lembra? Zombaria, distração, difamação, intimidação, perseguição, infiltração. Abre, por favor, Neemias 4, 1 a 3. Neemias 4, 1 a 3 diz assim. Quando Sanbalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. E o que ele fez? O que ele fez? Ridicularizou os judeus. Sabe como é que ele ridicularizou? Vamos ler versículo 2. E na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão testemunhar a obra em um só dia, terminar a obra em um só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes, de entulhos de pedras queimadas? Tobias o amonita, que estava ao seu lado, completou, pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Ele enfrentou a zombaria, o escárnio. Mas como que ele enfrentou a zombaria e o escárnio? Neemias 4, 12 e 14. Essa é a estratégia. Como enfrentou o escárnio, a zombaria? Os judeus que moravam perto deles, 10 vezes nos preveniram. Quantas vezes? 10 vezes. Para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Olha a voz do medo. Próximo.
Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos pelas famílias, armados com espadas, lanças e arcos. Versículo 14. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo, não tenham medo. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas suas esposas, pelos seus lares de vocês. O que ele está falando é, se você fizer só por você, o egoísmo ele é tão frágil, tão fraco, que ele se desaba. Mas quando você tem algo maior para lutar, o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, seu filho, seu esposo, uma sociedade, uma nação, quando você tem algo pelo qual lutar, a sua força triplica, meu irmão. Pega uma mãe e coloca um cara para tomar o filho à frente dela, vê se essa mãe não vai dar o sangue, se ela não vai lutar mais no UFC do que os grandes players do mercado, e se ela não dá um surro naqueles caras. Quem já viu um vídeo de uma mãe levantando um carro que estava em cima ali do seu filho, sozinha, que jamais ela teria força para aquilo? Então, quando você tem algo maior pelo qual você luta, a sua força, ela é ainda maior. E a Bíblia diz assim, que Neemias, aqui no capítulo 6, na verdade, nós vamos ter que correr um pouquinho por causa do tempo. Mas o que ele fez então? Fé e ordem. Ele organizou. Quem vai ficar na defesa? Quem vai ficar no ataque? Quem vai ficar de dia? Quem vai ficar à noite? Então você precisa de organização. Organize a sua vida. Organize seu tempo com Deus. Organize sua vida espiritual. Organize. Comece a tirar o que está fora do lugar. Comece a tirar aquilo que rouba seu tempo. Segundo ataque que ele teve, distração. Zombaria e depois a distração. Nós estamos na era da distração. TikTok. Reels, Shorts, a era da distração. Você abre o Instagram para ficar 5 minutos, você fica quanto? 5 horas. Então, estamos na época da distração. Tantas vozes que nos impedem de ouvir a voz de Deus. Davi, distração, distração. Distração é um ladrão de tempo, tempo é vida, distração está roubando a sua vida. Faça um jejum de redes sociais, que você seja somente o produtor e deixe um pouco de ser consumidor. Obviamente, daquilo que não edifica, que não traz nada de bom para você. Então, olha o que ele diz aqui, no versículo 2 e 4 do capítulo 6. Versículo 2 e 4 do capítulo 6. Sambalat e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar em um dos povoados da planície. Ele, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Mas 4 vezes insistiram e ele não foi. Sabe por quê? A distração, ela tenta te tomar do seu lugar para levar você para o lugar dela. Quem já viu um crocodilo atacando? O que o crocodilo faz quando ele abocanha? Ele puxa para dentro da água, porque lá é o ambiente dele. No ambiente dele, ele é praticamente invencível, Marcos. O que a distração quer é te puxar para o ambiente dela. Clica aqui no TikTok. Aí você clica. Tchum. Você assustou, passou 40 minutos. Clica aqui nessa coisa de notícia. Aí você vai lá, clica, pingo nos is. Calma, gente. Os caras são bons, tá? Mas você escolhe se expor a isso ou não. Quando você vai ver, passou 2 horas. Você estava ouvindo aquilo ali. Aí quando vai para Jovem Pan. Quando você foi ver 40 minutos, 50 minutos. Então, a distração, ela tira você do seu ambiente para levar para o ambiente dela, onde você não tem força. Estão entendendo? Então, não saia da sua posição para entrar na posição da distração, na posição do inimigo, na posição onde você é frágil, na posição onde você perde a sua força. Os inimigos farão de tudo para te tirar da sua posição, mas não abandone o seu posto. Então Davi saiu da sua posição, em tempo de guerra, ele foi descansar e ver Netflix. O que ele estava vendo? Batseba. O fruto disso, 4 filhos mortos. O que nasceu, o que estuprou a irmã, o que matou, o que estuprou a irmã, e o que morreu assim que Salomão ascendeu o poder. Um estupro da própria filha, 4 mortes, rebelião no seu governo, escândalo. O que mais que você quer? Sansão saiu do seu posto de nazireu. Sansão saiu do seu posto e ele simplesmente pagou um preço muito alto por isso. Sair da sua posição tem 2 extremos. Abrir mão da sua autoridade ou assumir uma autoridade que não é sua. Qualquer um dos dois você está deixando a sua posição. E há pessoas que desejam se mover em um dom que não é seu. E ela deseja tanto que é do outro, ao invés de operar no dom que Deus lhe deu, que ela simplesmente se quebra. É uma criança que quando queria ser um pássaro, pegou 2 caixas de papelão, pulou da laje
e quebrou as 2 pernas. E isso é um fato verídico. Aconteceu em Bahamas. Então, quando você quer assumir um lugar que não é seu, você está deixando a sua posição. E isso é tão sério, sabe por quê? Um demônio é apenas um anjo fora do seu lugar. Sabe o que é um demônio? É um anjo, um querubim, querendo ser Deus. Da mesma forma, se você não assume a sua posição como homem dentro de casa, e a sua mulher assume a posição do homem, o que acontece? Destruição. Se você, como homem, ao mesmo tempo não assume a sua posição, às vezes em outra assume. Se você, como mulher, de igual forma não assume, é o que a gente tem visto acontecer. Você tem um ministério e muitas vezes você não assume a sua posição. Sabe o que acontece? Se você não assume a sua posição, você está vulnerável, com brechas para ser atingido. Então, a religião, ela nasce muitas vezes disso. De pessoas querendo servir a Deus do seu próprio jeito. Não querem assumir uma posição, não querem aceitar uma verdade e começam a querer servir do seu próprio jeito. Então, você perde a sua autoridade todas as vezes que você abandona o seu posto. Adão e Eva perderam sua autoridade quando abandonou o seu posto, a sua posição. Então, a religião contaminada, ela nasce na tentativa de servir a Deus do seu próprio jeito. Eu tiro meu dízimo e oferta para mim mesmo, eu vou lá e compro, ajudo a instituição social Y, ajudo o fulano XYZ, eu faço do meu jeito. Ei, você não serve a Deus do seu jeito. Se você oferece a Deus um sacrifício ao seu jeito, você está oferecendo fogo estranho. Quantos aqui conhecem a história de Nadab e Abiú? Terminados, engolidos pela terra, mortos. Então, a presença manifesta de Deus, escute isso, ela é radioativa. Ela põe ordem em tudo que ela toca, como aconteceu com Miriam. Ela falou mal do homem de Deus, de Moisés, de maneira a escarnecer dele. Assim que a nuvem passou, ela estava o quê? Cheia de lepra. E ainda assim, você pode ser contra o presidente que está hoje, não fale mal dele. Eu vou ser bem sincero com vocês, o governo de hoje não tem nada com o que eu acredito, com um bom governo. Só que nem só por isso eu falo mal do presidente. Porque a palavra fala que tem seres alados que ouvem aquilo que a gente fala. Seja mal do rico, seja mal de autoridades, de governantes. A gente tem que respeitar autoridades que são constituídas por Deus, quer você goste delas ou não. Se você não gosta, sabe o que você faz? Bota seu joelhinho no chão e começa a orar. Deus, levanta outro homem, levanta o homem de Deus, tira aquele homem, ora, mas não usa seus lábios para o mal. Meu tempo se foi, mas eu preciso terminar. Então, a presença de Deus, ela é radioativa. E tudo aquilo que ela toca, ela coloca ordem. Miriam ficou leprosa quando saiu do seu posicionamento e fez o que não devia. Ananias e Safira quiseram fazer o quê? Mentir a respeito da oferta que estavam levando ali. E logo caíram mortos diante de Pedro. Primeiro ele, depois ela, caíram mortos. Não se serve a Deus da sua maneira. Então, quando nós começamos a fazer isso, quando nós queremos mudar aquilo que Deus nos ensina, quando nós não queremos assumir o posto que Deus nos chamou, a nossa missão, a nossa autoridade, quando no nosso trabalho a gente não quer falar de Deus, quando a gente se coloca, não, eu sou a escória, eu não preciso falar nada, você está deixando o seu posto. E deixa eu te falar uma coisa, se você deixa seu posto, Diego, você não é insubstituível. Davi, se eu deixo meu posto, se eu começo a querer fazer da minha maneira, Deus, o Senhor está pegando o boi que eu estou aqui te servindo, pode falar uma coisa, Thales? Deus vai me substituir rapidinho. Sabe por quê? O que Ele vai fazer, Ele vai levar até o final. Ele vai realizar, comigo ou semigo, como se diz. Ele vai realizar. Então, escute isso, você não é insubstituível. Você é insubstituível como pessoa, mas você não é insubstituível na sua missão, no seu bastão, naquilo que você foi feito para executar. Se Saul não quer servir como tem que ser, Deus vai levantar um Davi, que é melhor do que Saul. A Bíblia fala, melhor do que Saul. Deus vai levantar alguém melhor do que você. Então assuma você seu posto, assuma você o seu bastão, se coloque na posição. Meu Deus, suba para o seu posto de guerra. Nós somos reis e sacerdotes, mas também somos guerreiros, como a palavra nos fala. Nós somos rainhas, reis, sacerdotes, profetas de Deus, sim, mas também somos valentes de Deus. Então muitos começaram certo e seu coração mudou. Quantos líderes têm servido à sua própria maneira?
E muitos pensam estar fazendo em nome de Deus, porque se os seus dons continuam fluindo, é porque Deus está comigo. Só que a Bíblia fala o quê em Mateus 7, 21, 22? Para a gente terminar aqui. Mateus 7, 21, 22. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão, naquele dia, Senhor, o que ele fez? Vamos lá, naquele dia, o que eles fizeram? Profetizamos em seu nome, em teu nome expulsamos demônios, realizamos milagres, e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi, claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Como assim? Eu estou operando dons, eu estou profetizando. Ai, meu Deus do céu, sabe qual que é a diferença? Você conhecer a Deus não é a diferença. A diferença é se Deus te conhece. O diabo também conhece a Deus, meu irmão. A diferença é se Deus te conhece. É se Ele te reconhece como dele. Então, não pare. A terceira situação que veio contra Neemias foi o ataque, a difamação. A difamação, que significa tirar a boa fama. Neemias 6, 6 e 7. Olha, rei, eles vão querer se levantar contra vocês. Eles buscavam destruir a reputação de Neemias. Mas como que Neemias resistiu a isso? Abre rapidinho, por favor, Neemias 6, 8 e 9. Olha como que Neemias resistiu à difamação, Thales. Olha só, eu lhe mandei esta resposta. Nada disso que vocês estão dizendo aí está acontecendo de verdade. É pura invenção. 9. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando eles, serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Você se fortalece buscando em Deus, que é a sua força, coragem, força, que Ele coloque os seus pés sobre a rocha, para que as obras das suas mãos sejam confirmadas diante dos seus inimigos. É assim que a gente faz, é buscando em Deus força, é buscando nele capacidade, não no nosso próprio intelecto, não na nossa própria sabedoria, no nosso próprio entendimento. O quarto ponto foi o quê? A intimidação. E a gente vai terminar aqui na intimidação. Porque hoje, o que mais se ouve é o quê? A próxima pandemia, caramba, vai ser mais forte do que essa que veio. O que mais se ouve é a economia, que está indo de mal a pior. A próxima coisa que se ouve é o mercado está afunilando, a tecnologia está tomando o lugar do homem, inteligência artificial para fazer o que o homem fazia. Então, eu vou perder meu mercado, eu vou perder meu trabalho, vou ficar desempregado. Como é que vai ser o futuro? Tudo isso opera no poder do ar, pelo príncipe deste século, que opera no poder do ar. E aí você começa a dar ouvidos a isso. E aí, sabe o que isso acontece? Sabe o que isso gera? Intimidação. Quem dá ouvidos a isso, Vitória? Dá ouvidos à intimidação. E a intimidação é tornar tímido, é desencorajar. E sabe qual a raiz da intimidação? Quando você se intimida pela ameaça do inimigo, a unção para de fluir na sua vida. Então, quanto mais ouvido você der a isso, mais desencorajado você fica. E a unção de Deus para de fluir na sua vida. Eu vou te provar isso. Elias, o profeta que fez descer fogo do céu. Elias, o profeta que matou mais de 400 profetas de Baal. Elias, que os homens chegavam diante dele. O rei quer falar com você. Se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e mata todo mundo. Pum, morre 40 de uma vez. Veio outros. O rei quer falar com... Se eu sou homem do céu, ele fez isso umas 3 vezes. Até veio o próximo. Homem de Deus, por favor, seja benevolente para com o teu servo. Vai conversar com o rei. Esse homem deu ouvido a uma má notícia. Jezabel proclamou em todo o reino que os deuses me matem, que eu morra, que o pior me aconteça, se até o pôr do sol de meio de amanhã eu não matar esse tal de Elias. Ele deu ouvido à má notícia, ao medo. E sabe o que aconteceu? Ele fugiu, foi para dentro de uma caverna. Quantos estão fugindo para dentro de uma caverna? Pararam de realizar, pararam de avançar. E Elias ficou intimidado pela ameaça de Jezabel. E ele saiu do seu posto e foi substituído por Eliseu. O maior profeta foi substituído.
Então, quando Elias fugiu, ele levou consigo a coragem do seu povo. Quando você foge, você leva consigo a coragem da sua casa. Você leva consigo a sua honra. Quando você foge, você leva consigo a coragem da sua nação. Então, ou você assume o seu posto, ou Deus levanta outro em seu lugar. Deus nos colocou aqui nessa terra para vivermos uma vida e uma vida em abundância, para realizarmos aquilo que Ele nos designou e determinou. Nós estamos aqui construindo uma grande obra. Nós iremos construir, as maiores faculdades virão de nós, no mercado da música virá de nós. Nós iremos construir um grande templo que vai influenciar nossa nação com a palavra de Deus, com os louvores, com a música, com a moda, com a arte. Daqui surgirão os maiores empresários, os maiores políticos, os maiores preletores, os maiores professores, sairá dos nossos meios, os grandes intelectuais, aqueles detentores das novas tecnologias, as startups, os unicórnios, sairá do nosso meio, porque a palavra fala que o povo de Deus é um povo poderoso, é um povo forte, é um povo corajoso, e Deus vai à frente, Ele mesmo luta a batalha que Ele te designou para vencer. Aleluia! Se coloque de pé, por favor. Glória a Deus. Aleluia.